Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina, mais um culto da igreja online. Que bom nós estarmos juntos para esses momentos de louvor, adoração ao nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. É muito bom ter você com a gente participando deste culto. E vamos começar o nosso culto já fazendo um trabalho missionário. Vamos compartilhar o link. Não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante, para que o YouTube possa espalhar este culto. E também compartilhe o nosso link com seus amigos e se inscreva no canal para sempre receber as notificações dos nossos cultos. Para a nossa reflexão e oração, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. A palavra de Deus nos diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Então, nesse texto sagrado, neste momento eu vou me ajoelhar e vamos pedir a direção do Espírito Santo através de uma oração. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu sacrifício, e por neste momento estarmos dando início a mais um culto. Que o teu poder possa estar conosco. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, que em breve todos nós possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo atrás, um milagre aconteceu. Do Espírito Santo, uma jovem concebeu o Filho de Deus. Numa noite em Belém, nasceu o Salvador. O céu se encheu de alegria. Uma estrela então brilhou, e assim a história começou. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino, Filho de Deus, Emanuel, o grande eu sou, morreu para tirar os pecados meus. Eu creio sim. Muitos anos se passaram e a história viva está do Senhor que desceu pra morrer em meu lugar e me salvar. pelas minhas transgressões, foi ferido e humilhado, tomou sobre si nossas dores e pecado. Creio sim, Jesus nasceu, bebê menino, Filho de Deus.
Depois de orarmos ao Senhor, ouvirmos esse belo hino de louvor, nós chegamos a um momento todo especial da nossa escola sabatina, onde nós vamos estudar a nossa lição do dia. E nós temos a alegria de ter conosco o irmão Josemar Gomes, que é obreiro aqui da região sul de Rondônia e também tesoureiro departamental de mordomia e assistência social de nossa associação. E ele vai, neste momento, transmitir a nossa lição da escola bíblica, a lição do dia. Vamos ouvi-lo neste momento. Olá, muito boa noite a todos, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e também a comunhão do seu Espírito esteja reinando em cada coração. Feliz sábado a todos. Estamos na segunda lição do nosso novo trimestre. E como é bom nós degustarmos das pérolas de grande preço. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. E a lição de hoje, ela trata de um assunto muito importante. Eu convido você a prestar bastante atenção e pedir para que o Espírito de Deus trabalhe em sua mente, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Lição de número 2, página 15, tem por título Sem Mais Demora. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 30, ele diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Essa temática ela é muito interessante porque ela trata de algo que nos orienta. Querido amigo, querido irmão, você precisa ter a direção do Espírito Santo. Você, sem o Espírito Santo, é como um marinheiro em um alto mar, sem um GPS, sem uma bússola. Você precisa de ter uma orientação. E nós vamos, com a graça de Deus, estudar esse tema muito importante. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele está falando agora ao seu coração. Ele também fala ao meu coração. E ele fala através da nossa consciência. O que é a consciência? A consciência nada mais é do que a voz da razão que aprova ou reprova as nossas atitudes, pois temos a certeza de que o Espírito Santo está nos orientando. Por isso é importante nós buscá-lo constantemente. E no primeiro tópico nós já vamos salientar sobre esse aspecto importante que é pedir ajuda. Precisamos buscar de Deus ajuda, precisamos buscar orientação. E na primeira pergunta nós podemos entender algo muito importante. Nós vemos que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E a pergunta é: alguém merece a justificação? Obviamente não. Nós não merecemos. A salvação ela não é por meritocracia. A salvação é pela fé nos méritos de Jesus. A salvação é somente pela graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, querido amigo, querido irmão, você não tem direito à salvação por mérito próprio. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus, pela sua obediência perfeita e perpétua, ele pode nos garantir a salvação. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, o patriarca Moisés, quando ele escreve o livro de Jó, no capítulo 25, ele descreve algo muito interessante. Ele diz, nas palavras do próprio Jó, quando ele escreve dizendo assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Veja que aqui o homem é considerado como um verme. O profeta, a palavra de Deus também salienta que nossa justiça é considerada como trapos de imundícia. Por isso, tenha em mente de que nós só podemos ser salvos mediante a fé no Filho unigênito de Deus. E aí vem-nos a pergunta: como podemos receber a salvação? Eu já respondi.
Se nós não temos merecimento, então precisamos invocar a presença de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, se você se sente em trevas, se você sente que está perdido, clame ao Senhor. Faça como aquele cego Bartimeu, quando ele estava à beira do caminho de Jericó, e ele, quando viu que Jesus passava por aquele local, ele disse: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A nossa oração deve ser essa, querido amigo, querido irmão, querido internauta. Precisamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, pobres pecadores. E agora vem-nos uma outra pergunta, ainda dentro do primeiro tópico: como eu, em minha pecaminosidade, posso invocar o nome do Senhor? É muito importante que nas suas orações, pela manhã, ao meio-dia, à noite, você clame ao Senhor. Você peça para que Ele perdoe os seus pecados. Ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 36 a 39, nós lemos: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiro para uma terra distante ou próxima. Se eles caírem em si na terra para a qual fomos deportados, se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. Queridos, precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Precisamos clamar pelo sangue de Jesus. O primeiro passo para você alcançar a salvação é você reconhecer que você é um pobre miserável. O primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda. E aí sim, invocando o nome do Senhor, seremos salvos. E agora, nos bastidores do arrependimento, nós podemos ver que há um chamado na nossa oração. O Senhor nos chama a um arrependimento. Veja que a igreja primitiva, quando pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus, ela pregava um evangelho de arrependimento. Ela pregava dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados. É necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja uma verdadeira conversão. E eu clamo nesta manhã para que o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações, para que alcancemos o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno provém de um coração contrito. E nós precisamos nos achegar a Deus. A nossa oração deve ser também como Davi, quando cometeu aquele grande pecado, e ele orou a Deus e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Queridos amigos, queridos irmãos, temos um Deus que pode nos auxiliar. Temos um advogado junto ao Pai. Temos alguém que pode perdoar os nossos pecados, e não só apenas perdoar, mas também nos dar a graça de viver uma vida em santidade na presença do Senhor. E é isso que nós experimentamos. E não se trata de você sentir, mas se trata de crer, assim como aquele paralítico quando recebeu ali o perdão do Filho de Deus. Quando Jesus disse para ele: perdoado estão os seus pecados. Aquele homem sentiu um alívio, um fardo, aquele fardo de pecados que inundava o seu coração, que aprisionava a sua vida. A partir de agora ele encontrou a paz que só há em Cristo Jesus. E partindo mais à frente, nós vamos também entender que nós, como remanescente de Deus, precisamos chamar o pecado pelo seu nome exato. Mas é necessário também que nós tenhamos sabedoria de Deus. E aqui entra um princípio muito interessante. Eu acho muito importante nós entender como que age um verdadeiro servo de Deus.
Ao mesmo tempo que o profeta Isaías salienta que nós devemos de clamar em alta voz, não nos deter, mas nós também precisamos de ter a sabedoria e termos o amor de Deus em prol do pecador. Muitas vezes, destituídos do Espírito Santo, queremos chamar o pecado pelo nome. E isso faz com que a nossa pregação não tenha o amor, não tenha compaixão pelas almas. Por isso que é muito importante, a inspiração ela diz que a luz que brilha do Calvário revela o amor de Deus. Se você está em Cristo, você revelará o amor de Deus. Se você está em Cristo, se você é guiado pelo Espírito Santo, você revelará compaixão pelas almas perdidas. E eu não estou falando aqui que nós precisamos de passar a mão em cima do pecado ou abonar o pecado, não. Mas é importante, mesmo quando Jesus censurava as pessoas, a sua voz, a sua entonação, as suas palavras eram carregadas de compaixão. E agora nós, partindo para a próxima pergunta, nós podemos ler: visto que a obra do Espírito Santo é tão importante, que a advertência a Bíblia nos dá quanto ao modo como o recebemos. Queridos, precisamos entender que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não devemos de desobedecer, ou muitas pessoas não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo fala na nossa consciência: e ouvireis uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. E muitas pessoas dizem, nós não andaremos, nós não queremos este caminho. Por isso é importante nós termos em mente que há algumas atitudes que entristecem o Espírito Santo. E aqui no tópico de terça-feira, nós aprendemos de que atos voluntários, pecados voluntários, nos separam de Deus e nos entristecem o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, diz a inspiração, que é atribuir intencionalmente a obra do Espírito Santo a Satanás. Ou seja, você resiste tanto à voz do Espírito Santo ao ponto de que a voz do Espírito Santo não lhe surte mais efeito. E agora o pecado já não é mais pecado para você. Querido amigo, querido irmão, há um perigo muito grande quando nós agimos dessa maneira. Há um perigo muito grande porque são passos que estamos dando rumo à perdição. E é um pecado, diz a palavra de Deus, que não há perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Por isso, vamos chegar a Deus. Vamos chegar com o coração contrito. E desta forma, podemos com certeza receber a graça do Senhor. Eu quero agora salientar um pouquinho e dizer que a santificação ela é uma obra diária. E nós precisamos entender que a partir do momento em que Deus perdoa os nossos pecados, somos refrigerados, somos regenerados pelo sangue de Cristo. Precisamos entender que agora a nossa vida começa a ser uma vida de santificação. Precisamos ter isso em mente. E no quarto tópico ainda nós salientamos sobre um ponto sem volta. E novamente aqui nós frisamos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Aqui está perguntando se o pecado contra o Espírito Santo é um ato isolado, é um ato instantâneo, é apenas uma atitude em si, ou é um processo gradual? Muito bem, é um processo gradual. Para que você peque contra o Espírito Santo, são passos que você pode estar dando, que você pode, ao rejeitar a voz do Espírito Santo, ao rejeitar a Cristo, a inspiração diz que o povo judeu cometeu o pecado imperdoável. Quando nós rejeitamos a voz de Deus, quando nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, quando nós deixamos que o nosso coração fique endurecido, e dessa forma nós estamos rumo ao pecado contra o Espírito Santo. Por isso, queridos, é importante nós termos isso em mente. E para finalizar aqui a nossa lição, eu quero salientar sobre o último tópico, e você pode acompanhar comigo.
Nós temos uma esperança, essa esperança está em Cristo Jesus. Podemos ter ido longe demais, mas temos a certeza de que enquanto a porta da graça está aberta, enquanto o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, podemos ainda ter a esperança. Como o profeta Isaías, eu já salientei esse versículo, o profeta Isaías, ele salienta lá no capítulo 30, no versículo 21, ele diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Queridos amigos, queridos irmãos, esta palavra é a palavra, essa voz é a voz do Espírito Santo. Este é o caminho, andai nele. Se você está perdido, se você está se sentindo enganado, ou se você está sentindo que precisa de uma orientação, clame pelo Espírito Santo. Há uma esperança nessa geração onde muitos estão trilhando o caminho da incredulidade. É importante que nós busquemos a orientação do Espírito Santo, porque Ele que nos guia, Ele que nos convence, Ele que nos orienta e também nos convence o que é o pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. E quando contemplamos o maravilhoso, o magnífico plano da salvação, precisamos clamar ao Senhor, precisamos dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, como Davi clamou. Davi, ele disse: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me alegria e sustém-me como espírito voluntário. As palavras torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário denotam que nós precisamos de desfrutar dessa paz que só há em Cristo Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, se porventura temos passado por momentos difíceis, se talvez você está sentindo-se lá no vale da sombra e da morte, se talvez você está desanimado, se você está aflito, se você talvez cometeu um pecado e agora você está com aquele peso na alma, aquele peso na consciência, eu quero nesta manhã lhe fazer um convite. Chegue-se a Deus, faça a oração de Davi, clame por misericórdia, clame: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. E esse momento é agora, esse momento é hoje. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto nós vamos ouvir uma boa música, eu quero que você ore ao seu coração. Estamos findando esta lição. Você foi chamado por Deus, você foi um escolhido para ser luz, para ser o sal da terra, para representar o caráter de Cristo. E por isso nós precisamos da iluminação divina. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar no vale da indecisão, não podemos ficar no vale da incredulidade. Precisamos pedir: Senhor, dá-me um coração novo, transforma a minha vida. E com certeza o Senhor está disposto a fazer esta obra. O meu desejo nesta manhã é que você seja abençoado por Deus, é que você confesse os seus pecados, que você ore pedindo a Deus um renovo espiritual, que você ore pedindo perdão, que você ore pedindo que o Senhor apague as nossas transgressões. E desta forma, temos um privilégio de um dia morar num céu onde não há pecado, aonde somente aqueles que foram alvejados, aqueles que foram justificados, santificados e glorificados morarão na eternidade com Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Não esqueça de compartilhar essa programação. Eu sei que você também é um missionário, você pode também usar aí as mídias sociais para promover o reino de Deus. Então compartilhe, deixe o seu like para que o YouTube reconheça também que essa programação é relevante e dessa forma você seja um missionário também nas mídias sociais. Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que você seja transformado e que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração e que você seja um candidato ao céu. Essa é a minha oração, hoje e sempre. Amém.
festa gloriosa do povo de Deus ainda não aconteceu, mas não falta muito pro dia em que meu Jesus voltará nos altos céus. Quero estar pronto, dia final, enfim, Cristo virá nas nuvens do céu, com anjos em redor, glória, poder e luz. Eu hei de ver meu Jesus. A grande esperança de todo cristão é estar face a face com o Rei. Já se aproxima o dia em que os salvos verão o glorioso retorno de Jesus. Eu Quero estar pronto, pra o dia final, enfim, Cristo virá nas nuvens do céu, com anjos em redor, glória, poder e luz. Eu hei de ver meu Jesus. Eu Quero estar pronto para o dia final, enfim, Cristo virá nas nuvens do céu, com anjos em redor, glória, poder e luz. Eu hei de ver meu Jesus. Eu hei de ver meu Jesus, meu Jesus. Depois de ouvirmos esse belo hino de louvor a Deus e também acompanharmos a nossa lição do dia com uma mensagem tão profunda, tão impressionante, chegamos ao momento todo especial do nosso culto, que é o momento da gratidão, onde você pode agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nossas vidas durante a semana que se passou, durante o dia de hoje. Quantas pessoas perderam suas vidas e aqui nós estamos em gratidão ao Senhor. Chegamos ao momento que você pode doar uma oferta. A oferta, ela não é um pagamento para Deus pelas coisas boas que Ele faz. A oferta é apenas uma devolução daquilo que é de Deus. E você também estará contribuindo para o nosso sistema de comunicação, as nossas transmissões. Ainda nós precisamos de muitos equipamentos. Ainda nós estamos muito longe daquilo que gostaríamos que fosse. Precisamos melhorar também a nossa iluminação.
E para isso nós precisamos da sua ajuda, para que você possa ajudar a promover esta obra. Vamos neste momento ouvir um belo hino de louvor a Deus. Enquanto isso vai aparecer o Pix na sua tela, onde você pode doar a sua oferta de gratidão, onde você pode doar o seu dízimo, a sua primícia para a causa de Deus. Vamos louvar a Deus. Quando paro pra pensar no viver, me pergunto o que eu quero ser. Continuar como estou, como eu a dirigir, meus caminhos, minha vida. Logo vem outra opção de viver, renunciar o eu e me submeter. Muitas vezes fico assim, sem caminho a seguir, na indecisão da vida. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, Novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver. as pessoas têm seu real valor, este mundo passa a ter nova cor. Nasce um novo coração, com amor, graça e perdão, e Jesus a me guiar. Se a Cristo escolher no viver, minha vida então irá renascer. Muita paz desfrutarei, na esperança viverei, de uma vida superior pra mim. Te peço, ó Jesus, vem me guiar, com tua ajuda os teus passos palmilhar. Quero então dizer com fé que o eu não vive em mim, só Jesus vive em meu coração. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, Novas metas conquistar, novos ideais formar, alegria de viver.
Agradecemos a você que doou a sua oferta de gratidão, o seu dízimo à causa do Senhor. Que Deus seja louvado e engrandecido neste santo sábado. Chegamos a um momento todo especial, que é o momento do evangelismo, que nós chamamos de Minutos Missionários. E nós temos hoje conosco o irmão Otemar Solon. Ele é lá de Santa Catarina, da igreja de Ibirama, e ele é o nosso convidado de hoje para contar uma experiência, dar um incentivo missionário. Vamos ouvi-lo neste momento. Queridos irmãos e amigos, você já ouviu a palavra de Deus, agora nós temos o momento missionário. E eu quero falar para os irmãos que nesse poucos minutos aqui, que é só 5 minutos, eu quero falar não de uma coisa que eu estou contando uma história, mas que outros vivem, mas daquilo que eu vivo. Quero falar para os irmãos que lá na cidade de Ibirama, a gente de vez em quando está fazendo um trabalho numa aldeia indígena dos índios Xoclém, e até uma curiosidade para quem... como é que chama o Jesus lá? Angrenê. Angrenê liberta do goiozó e do angangó. O que é isso? Goiozó é cachaça e angangó é doença. Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é fazer missão? O que é isso? O que é fazer missão? Fazer missão é diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo é um missionário. São milhões de almas por esse mundo afora. E você tem condição de fazer, talvez não ir lá na África, não ir em outro país, mas aí próximo da sua casa, no seu bairro, visitar uma pessoa doente, ir no hospital, dar estudo bíblicos, fazer contatos missionários e fazer este trabalho. Os irmãos gravaram, então, o pensamento, o que é fazer missão é diminuir a população do inferno e aumentar a população do céu. Que Deus ajude que você seja também um missionário ganhador de almas para o reino de Deus. Você pode fazer o trabalho, você pode colaborar com esse trabalho, fazer um depósito no banco do céu, onde Cristo é o gerente. E eu quero, para finalizar esse momento missionário, que eu tenho aqui poucos minutos, eu quero falar para os irmãos que no Espírito de Profecia está escrito, no livro Serviço Cristão, nós temos o privilégio não só de esperar a volta de Jesus, mas também de apressá-la. Você não deve se omitir. Muitos, em vez de fazer missão, estão fazendo omissão, estão se omitindo. Mas que Deus ajude que os irmãos possam fazer missão já, antes que as almas se vá. Quantas pessoas que estão no submundo das drogas, da prostituição, do paganismo, da idolatria, e precisa alguém levar a palavra. Levar a palavra nas fazendas, nas grandes cidades, nas matas, em todos os lugares. Levar a última mensagem a ser proclamada para os mortais do planeta Terra, porque Jesus não vai vir enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura. E Jesus conta com você também. Que Deus o abençoe, queridos irmãos, que você tenha esse fogo ardendo no seu coração, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.
Agradecemos ao irmão Sonário para os nossos corações. Que Deus possa abençoar também o seu trabalho, onde Ele quer que ele esteja. Chegamos a um momento todo especial, porque neste momento nós vamos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, o Evangelho em tempo de crise. Vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. Que a graça e a paz de Cristo possa estar em cada coração nesta noite. A todos os nossos amigos, irmãos em Cristo e também internautas que estão acompanhando esta programação através da TV Conectados. O Evangelho em tempos de crise. O apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, quando instituiu a sua igreja, o Evangelho, ele precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser pregado. O que seria de mim e de você se não fosse o poder de Deus? O que seria de nós se Deus não tivesse a sua igreja nesta terra? O que seria da humanidade se o Evangelho não existisse? Deus criou a maior, está ao nosso favor. Talvez não seja uma tarefa tão difícil. Porém, muitas vezes, quando temos a plena liberdade, o direito de expressar os nossos pensamentos, a nossa filosofia de vida e a nossa opinião, muitas vezes não temos pregado a palavra de Deus como deveríamos, mesmo vivendo em meio à liberdade religiosa que nós temos, que alguns irmãos que vivem em países onde existem cortinas fechadas para ouvirem a palavra de Deus. E nós também precisamos pregar o Evangelho, mesmo quando as circunstâncias nos desfavorecem. E é aí que nós exercitamos a nossa verdadeira fé. Quando as coisas começam a ficar difíceis, quando começamos a ficar limitados, quando precisamos mudar muitas vezes o nosso ritmo de vida. Nós estamos passando por um problema que todos já sabem, que é o problema do isolamento. As nossas igrejas estão fechadas, as portas da igreja estão fechadas em grande parte do mundo. Porém, mesmo assim, Deus nos deu este canal, Deus nos deu a TV Conectados, para que pudesse conectar o povo de Deus através do mundo e levar a sua palavra. O apóstolo Paulo, quando ele falou sobre a grande responsabilidade da igreja, o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele sentiu o peso da missão, ele sentiu o peso da responsabilidade, que eu e você também precisamos sentir. E o apóstolo Paulo, em palavras muito solenes, falando sobre a missão da igreja, independente das circunstâncias, o apóstolo disse assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, para ele o Evangelho é uma grande responsabilidade. Pregar para ele não era simplesmente uma opção. Levar a mensagem de salvação para o apóstolo Paulo não era se desse tempo ou sobrasse tempo. Para ele pregar o Evangelho era o primeiro item diário da sua lista. Anunciar Jesus Cristo, anunciar as verdades para o tempo do fim, era a essência da vida do apóstolo Paulo. E ele disse, em outras palavras, Paulo disse assim: ou eu faço, ou eu faço. Não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir. Eu preciso anunciar a palavra de Deus. E ele termina o texto usando as seguintes palavras:
Mas, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por que o apóstolo Paulo usou essa expressão? Uma expressão de pesar. Ai de mim. Ele também não iria para o reino de Deus. Todos nós temos a missão de levar almas aos pés da cruz de Cristo. Às vezes estamos na correria pela sobrevivência, correndo atrás do pão de cada dia. E muitas vezes estamos nos esquecendo de que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a toda tribo, nação, língua e povo. Se o exército do Senhor cumprir esta missão, nós teremos mais igrejas, teremos mais congregações. A igreja entrará numa esfera melhor espiritualmente falando. Por isso que a nossa missão é sempre pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, grande missionário, ele passou por diversas situações na sua vida. E ele foi o maior exemplo, além de Cristo, que é o nosso exemplo, que devemos levar durante toda a nossa vida, a nossa jornada. Mas Paulo foi um grande missionário que foi usado por Cristo. E esse grande missionário que foi usado por Cristo, ele nos deu algumas lições muito importantes. Lições de abnegação, paciência, perseverança, ânimo, mesmo perdendo algumas coisas, perdendo alguns privilégios e sofrendo algumas situações. Mas ele nos mostrou que nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e vamos voltar alguns anos atrás da história e vamos entender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, um dos grandes gigantes da fé cristã. A palavra de Deus nos diz assim, vamos ler a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós temos aqui a experiência de uma jovem, ela era uma necromante, era uma mulher de adivinhações, e ela ganhava muito dinheiro. E a palavra de Deus continua dizendo, esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Nós percebemos que tudo neste mundo, o que comanda é o poder monetário, é o dinheiro. E aquela jovem que era usada por Satanás, dava muito lucro aos seus superiores. Eles ganhavam muito dinheiro através da influência satânica daquela mulher. E quando o apóstolo Paulo percebeu que aquelas palavras não era ela que estava dizendo, mas o espírito do maligno, ele disse, em nome de Jesus, saia. E o espírito maligno se retirou. E aqueles homens perceberam que a partir daquele momento eles não iam ter mais lucro. Acabou a sua fonte de renda. E agora levaram Paulo e Silas para uma praça pública para serem avaliados pelos magistrados e possivelmente também terem uma possível execução. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O apóstolo Paulo ali, ele mexeu diretamente com a religião pagã.
Paulo mostrou algo que os pagãos não conheciam. Paulo enfatizou que a vida do crente, para nós herdarmos o céu, a salvação, não está nas boas obras que fazemos, mas na graça de Cristo que nos habilita para cumpri-las. E isso mexeu grandemente com as teorias e as filosofias pagãs. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Queridos irmãos, queridos internautas, aqueles 2 servos de Deus, eles foram açoitados com varas. Eles foram espancados, machucados, feridos. E eles foram levados à prisão. E eu pergunto, que crime eles cometeram? Nenhum. Eles estavam simplesmente cumprindo a missão do Mestre, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Para Paulo e Silas não existia barreira. Onde haviam pessoas, onde haviam almas, era a oportunidade para levar a mensagem do evangelho. E agora, eles estavam enfrentando momentos difíceis. Eles estavam enfrentando momentos de crise ao pregar o evangelho. E neste momento, eles foram lançados na prisão. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Isto aqui é muito solene. Nós percebemos que, enquanto haviam muitos presidiários que estavam juntos com eles nas celas, Paulo e Silas poderiam ter ficado desesperados. Eles poderiam ter perdido o ânimo, perdido a esperança, perdido a fé. Mas naquele momento a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E o escritor do livro de Atos diz que os presos ouviam os hinos. Aquela cela que era uma cela de tormenta, naquele momento, se tornou um lugar de adoração, onde almas estavam sendo evangelizadas através daqueles hinos que falavam de fé, hinos que falavam de ânimo, que falavam do sacrifício de Cristo, que falavam da vida eterna. Aquela prisão se transformou num lugar de paz. Ela se transformou num lugar de esperança. E o evangelho estava sendo anunciado a cada um daqueles presos que precisavam ser resgatados pelo sangue de Cristo. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Queridos, naquela época o carcereiro, ele tinha uma grande responsabilidade, como até nos dias de hoje. Se qualquer preso desaparecesse da prisão, ele era responsabilizado. E a sentença para quem deixasse algum preso ou presos fugirem era ser decapitado. E quando aquele carcereiro percebeu que com o terremoto as correntes se romperam, ele pensou, os presos fugiram. Inclusive Paulo e Silas, aqueles ali, ele devia ter um cuidado muito especial para que eles não saíssem da prisão. E aquele homem queria se suicidar. E naquele momento, entra a ação divina para ganhar o coração. E a palavra do Senhor diz no verso 28, mas Paulo,
clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Queridos, o que levou este carcereiro a tomar esta decisão? Ele acompanhou toda a trajetória daqueles 2 missionários de Deus. Ele percebeu a paz, a alegria, a felicidade. E ele ouviu aqueles hinos de louvor e adoração a Deus. E ele percebeu que eles tinham uma paz que ele não tinha. E agora este carcereiro fez a grande pergunta. A pergunta mais importante: o que eu preciso fazer para me salvar? E a palavra do Senhor continua dizendo, verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Queridos, que experiência maravilhosa, onde nós percebemos a grande ação do poder de Deus. Como Deus usa as crises para a pregação do Evangelho. Nós não devemos estar atemorizados pela situação que o mundo está passando. Agora é a oportunidade de levar a palavra de Deus. Deus nos proporcionou as redes sociais, o mundo virtual para pregarmos a sua palavra. Em vez de muitas vezes ficarmos postando fotos que não são do agrado de Deus, é o momento da gente levar a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, as verdades para o tempo do fim que o mundo não conhece. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,12 diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Evangelho de Cristo, quando verdadeiramente vivido, ele impacta o mundo. E por que será que hoje nós não estamos sofrendo perseguições como no tempo dos apóstolos? Por que será que não estamos muitas vezes sendo encarcerados como no tempo dos apóstolos? Sabe por quê? Porque nós não temos vivido o Evangelho dos apóstolos. Porque a partir do momento que nós começarmos a viver o Evangelho primitivo, a perseguição, ela virá. O Espírito de profecia nos diz assim: quando foram espalhados pela perseguição, saíram cheios de zelo missionário, compenetraram-se da responsabilidade de sua missão, sabiam ter nas mãos o pão da vida para um mundo faminto, e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir esse pão a todos os que estivessem em necessidade. O Senhor agia por meio deles, aonde quer que fossem. Os doentes eram curados e aos pobres se pregava o Evangelho. Deus usou a perseguição para afirmar a fé da igreja. Assim como Deus está usando esta pequena prova para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso fervor. A inspiração diz que eles saíram cheios de zelo missionário. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, do ano 1914 a 1918, quando surgiu o movimento de reforma, o nosso povo foi espalhado por todas as partes do mundo. Parte daqueles pioneiros vieram para a América do Sul, outros foram para a América Central e outros continentes, levar a mensagem da salvação. Deus usa as crises, Deus usa as perseguições para afirmar a nossa fé. E a inspiração continua dizendo, falando sobre o tempo do fim: o trabalho que a igreja
tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. Queridos, você prestou atenção neste texto? O que nós não fizermos em tempo de liberdade, nós teremos que fazer em tempo de espada. Para Deus não existem circunstâncias. Para Deus, o importante é que o evangelho seja pregado, seja na paz, seja na tormenta. Mas o evangelho precisa ser anunciado àqueles que ainda não conhecem. Houve um reformador inglês no século XVI chamado William Tyndale. William, ele era um sacerdote católico e ele, quando leu a palavra de Deus, encontrou as verdades maravilhosas da Bíblia Sagrada. Se tornou um grande defensor da fé protestante e traduziu as Escrituras para a língua inglesa. William começou a pregar a mensagem do Evangelho e muitas almas foram agregadas às verdades de Deus para aquele tempo. Porém, um dia, alguém armou uma emboscada para o reformador. Alguém que fingiu ser alguém sedento de ouvir a palavra de Deus. E ele caiu em uma grande emboscada. E ele foi levado à fogueira, foi julgado, condenado. Enquanto as chamas consumiam o corpo daquele reformador, ele orava em voz bem audível. E a oração de William era: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Abre os olhos do rei da Inglaterra. E aquela voz, ela foi abaixando, 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 até que finalmente ele descansou. Porém, aquelas palavras, elas não foram ocultadas da história. A oração de Tyndale dizendo para que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. O rei contemplou e presenciou a sua condenação. E o rei ficou impressionado da paz que aquele reformador tinha. E o rei da Inglaterra fez um decreto. E aquele decreto foi que a Bíblia fosse espalhada em toda a Inglaterra como folhas de outono, e o povo inglês tivesse a tradução das Escrituras na sua própria língua. Queridos, você percebe o poder de Deus? Você percebe o Evangelho, as maravilhas de Deus mesmo em tempos de tempestade? Um morreu para que milhares de pessoas pudessem ser salvas. Houve um ator romano chamado Genésio. Este ator era um homem que alegrava os grandes palcos, porém um dia ele foi constrangido pela mensagem da salvação. E este ator, ele se tornou cristão. E ele acabou também morrendo por causa do evangelho eterno. E antes dele ser torturado e morto, ele fez esta oração. A oração de Genésio foi: existe apenas um rei que eu conheço. É aquele que amo e adoro. Se eu tivesse de morrer 1000 vezes por minha lealdade a ele, ainda assim eu seria seu servo. Cristo está nos meus lábios, Cristo está no meu coração. Não há sofrimento que dele me afaste. Queridos, que maravilhosas experiências de pessoas a quem Jesus foi a diferença nas suas vidas. Elas não tinham medo. Elas cantavam nas arenas romanas. Elas louvavam a Deus em meio à tortura, porque Jesus, a pregação da palavra, era muito mais importante. E nós precisamos testemunhar do amor de Cristo. Mesmo nesta quarentena, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eu e você também podemos aproveitá-los
para levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Evangelho, que é o poder de Deus, faça parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida e da experiência do povo de Deus nesta noite. É meu desejo, a minha oração. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração que chegaram até nós. Pedidos pela família, por pessoas que estão doentes, por pessoas também que estão afastadas dos caminhos de Deus, têm vontade de voltar, mas não têm forças para voltar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, pela tua bondade, pelo teu sacrifício, também por ouvirmos a tua palavra. Que o Senhor possa visitar os doentes, os enfermos, aquelas pessoas que estão longe dos teus santos caminhos para que possam receber as tuas bênçãos. Dá-nos o poder do Espírito Santo e um sábado abençoado, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos internautas, queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco neste sábado para participar deste culto. Se você não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe o nosso link e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe a todos e tenham um feliz sábado.